do Padre Eustáquio, disse que fez uma endoscopia há alguns dias e quando acabou o exame ela começou a passar mal, teve enjoos e vômitos. Ela pergunta se isso pode ser alguma alergia à anestesia ou foi devido ao próprio exame mesmo. No caso da endoscopia é bastante frequente você ter náusea e vômitos, né? A anestesia geral, ela principalmente em alguns grupos, né? Mulheres jovens, não fumantes, grávidas, enfim. Existe uma incidência maior de náuseas e vômitos no pós-operatório. O anestesista já está consciente disso, mais uma vez vai inquirir na consulta pré-anestésica sobre esse histórico e tudo, e vai tomar as medidas cabíveis para fazer a profilaxia dessa complicação do pós-operatório. É possível dar um medicamento que diminua esses enjoos? Um medicamento ou uma série de medicamentos, ou tomar atitudes, né? Previamente que ajudem. Aí, nesse caso específico, o paciente também precisa ajudar, né? O paciente precisa, sempre na consulta pré-anestésica, ou mesmo ao chegar ao hospital, à clínica, onde ele vai ser submetido a algum procedimento, informar corretamente, não omitir nada do anestesista, né? Muitas vezes a pessoa está numa ansiedade por causa do momento cirúrgico, com medo, e comeu alguma coisa e esqueceu de falar, não vou falar isso com o anestesista, não. Entendi. Quer dizer, isso é uma atitude contrária a si próprio, né? A pessoa deve informar todas as horas. Aí o anestesista vai tomar. Isso não acredito também que numa consulta pré-anestésica vocês devem esclarecer o que pode, o que não pode, o que deve comer, se deve ou não, quanto tempo antes, né? Isso. Muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Mas por que será que precisa de ficar de jejum, né? A pessoa que vai ser anestesiada, mesmo que não seja anestesia geral, ela pode perder os reflexos protetores, né? O conteúdo gástrico que está no estômago pode voltar sem a pessoa ter a capacidade de controlar aquilo e evitar que, em vez de sair, aquilo possa ir para o pulmão, né? Isso provoca uma complicação bastante grave, né? Chama pneumonia aspirativa. Isso por isso que sempre é desejável que o paciente esteja de jejum. Então não pode fazer anestesia se não tiver de jejum. É claro que não é assim. Num caso de urgência e tudo, a gente, sabendo previamente, a gente faz e tem as medidas necessárias para eficazes para poder evitar essa complicação. Mas eletivamente, um procedimento marcado, né, é desejável sempre que o paciente esteja em jejum. Tá certo. Mais uma pergunta dos telespectadores com relação ao tema de hoje. Vamos conferir. Eu posso solicitar ao médico que tipo de anestesia eu quero tomar? Doutora Meira. Márcia, eu costumo dizer que saber pouco é pior que saber nada. Então, isso é válido, muitas vezes, para o paciente que chega no consultório e já visitou a internet, já se informou de várias maneiras com amigos e familiares e já chega no consultório com a receita pronta. Eu quero isso por causa disso, eu quero essa anestesia porque meu amigo fez isso e tomou essa anestesia. Olha, geralmente, a pessoa mais capacitada para decidir qual anestesia é mais cabível para o procedimento, para o paciente e até mesmo para o cirurgião. Porque, às vezes, alguma anestesia vai dar mais conforto para que aquele cirurgião execute de maneira eficaz o seu trabalho. Entendeu? Então, quando o paciente quer definir qual é o procedimento anestésico, ele pode estar criando um problema para ele, tá? Por quê? Por mais que ele sabe menos do que o necessário. E muitas vezes ele não sabe do contexto que está envolvido, da estrutura, da cirurgia, do médico, das possíveis intercorrências de cada procedimento, porque é claro que se prepara tudo para que não haja intercorrências, mas tem que se preparar para esperar as intercorrências. Então, eu não acho muito inteligente isso, não. Tá certo. Tá? Não é uma postura muito sábia, não. A Josiane de Santa Luzia pergunta se quem está grávida para ter parto normal deve tomar que tipo de anestesia? A anestesia para o parto normal, ela tem várias modalidades, né? Eu costumo dizer que é muito mais confortável para o paciente ter um parto normal sob analgesia. Normalmente, no caso do parto normal, a gente não diz muito anestesia. Normalmente, analgesia, quer dizer, a paciente conserva parte dos movimentos, né, que são importantes, inclusive, para a evolução do trabalho de parto, mas não sente dor, né? Ela pode ser tanto a anestesia epidural, que é também chamada peridural, quanto a anestesia subaracnoide, que também é chamada RAC, como a combinação de ambas. Isso não faz muita diferença. O que ela precisa é
ter um parto num ambiente hospitalar bom, com toda a garantia, com um anestesista bem informado, que certamente ela vai estar em boas mãos. Tá certo. A Márcia, do Santo Antônio, disse que vai fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. Ela gostaria também de saber qual tipo de anestesia ela deve tomar ou que é usada nesses casos. Márcia, eu volto a dizer que essa definição de qual tipo de anestesia ele é feito num contexto muito maior. Por exemplo, uma hérnia inguinal, a gente pode pensar a princípio que pode ser feita uma anestesia, uma raquianestesia, pode ser feita uma anestesia epidural, mas a gente tem que saber tudo que está envolvido. Se a Márcia tem alguma intercorrência clínica, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem alguma contraindicação para essa anestesia, se ela tem outros problemas associados que vão ajudar a definir qual é a anestesia melhor para ela. É difícil dizer, Tá. Essa foi boa para minha amiga, vai ser boa para mim. Exatamente. Entendeu? Porque não existem duas pessoas iguais. Né? Então, essa definição é preciso ser feita depois de uma boa avaliação do paciente que vai submeter ao procedimento anestésico. A Lourdes, do bairro Cidade Nova, disse que fez um implante de dentes. O dentista disse que aplicou o máximo de anestesia e que não poderia aplicar mais. Por que isso acontece? Existe um limite? Claro que existe um limite, né? Os anestésicos são drogas que, como toda droga, né? Como toda substância, na verdade, né? Ela, em níveis terapêuticos, ela exerce um bom efeito. Pode exercer alguns efeitos colaterais, mas que são controlados. Em doses acima dos níveis terapêuticos, certamente vão exercer efeitos danosos, né? O anestésico local não é diferente, né? No caso da anestesia anestesia do dente, é um bloqueio de nervo, né? Um bloqueio de um nervo periférico, que a gente fala, né? Ele pode ter colocado uma quantidade não suficiente de anestésico, pode ter colocado numa localização em que o nervo não foi completamente anestesiado, ou pode haver um processo inflamatório, um processo do próprio local que não permitiu que a anestesia tivesse essa sua plena efeito, eficácia, isso, né? Plenamente desejável, né? Apesar dela ter sido dado o máximo, né? Isso. E a última aqui, para a gente finalizar, é da Joelândia, de Justinópolis, que ela pergunta a diferença entre anestesia local e geral. Você até já tinha explicado, mas rapidamente para a gente finalizar, doutora Meira. Bem, a anestesia local vai tirar a dor apenas de uma parte do corpo, tá? Anestesia local. E tem anestesia regional, que tira a dor abaixo do dermátomo que foi anestesiado. E a anestesia geral, como o Adriano falou, implica em hipnose, implica na perda da consciência, implica na ausência de dor, às vezes no relaxamento muscular. Então, na anestesia geral, existe sim uma perda de todos os sentidos do paciente. Tá? Infelizmente, o nosso tempo parece que acabou, né? Eu gostaria de agradecer a presença, mas eu acho que como último recado, última lembrança, eu acho que é dessa importância que até que você falou, doutor Adriano, é um direito da pessoa essa consulta pré-anestésica. Então, ela deve conversar, por exemplo, se ela entrou em contato com o cirurgião, ela pediu ao cirurgião que indique a equipe de anestesistas para que ela marque essa consulta. Isso é feito dessa forma. É dessa forma. Ela vai ao consultório, vai estabelecer esse contato com o anestesista, vai entender a que ela vai ser submetida, e isso vai trazer uma tranquilidade e vai trazer uma segurança muito maior para o que ela vai fazer, né? Certo. Okay? Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Obrigado. E o Pense Saúde de hoje chegou ao fim. Mas você pode rever o programa nos nossos horários alternativos, que são quarta-feira, às 4 da tarde, sábado, às 7 da manhã e domingo, 3h30 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você na próxima segunda-feira para fazermos juntos mais um Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Continue ligado na nossa programação, tenha uma ótima semana e lembre-se, Pense Saúde sempre.